sem nomes agora, pessoal. Maiane, Maria Luísa, Márcio e Cecília. Coloquem de novo, porque não estava gravando não, tá? Lembrando, Maiane, Maria Luísa e Márcio ponham o nome de volta. Isso, falta só... Pronto, todo mundo colocou já. Bom, vamos lá. A geografia, nós havíamos parado na 147 e 148, nossas atividades, né? Vamos todo mundo pegar o livro de geografia para corrigirmos essas questões. E antes de mais nada, é importante lembrar que essas questões também estão no Classroom, tá certo? Cadê vocês, pessoal? Cento e quê, professor? 147. 147. Você fez, Simon? Fiz sim, senhor. Eu mandei lá. Eu também, professor. Eu fiz e mandei. Eu também fiz. Opa, peraí, pessoal, peraí. Só um momento. Vocês estão me vendo? Porque travou aqui minha transmissão. Estamos sim. Pronto, é o que interessa. Vamos lá. Primeira questão. Em uma viagem de férias, você percebeu que alguns agricultores realizaram seus plantios em áreas de encostas de morro, como no desenho abaixo. Utilizando seu conhecimento, que conselhos você daria a esses agricultores? Posso dizer, professor? Que página é? Pode. Página é? 147. Eu escrevi o seguinte: plantaria em áreas planas e de baixo relevo. Tá correto? Está correto, mas não para essa questão, mas está correto. É uma afirmação que está correta, tá certo? O que é importante... Posso ler a minha resposta ou devo complementar? Posso falar minha, Como? tio? Qual é a Pode. página, professor, que eu não escutei direito? 147. Fazia uma pequena escavação para tentar deixar plana. Fazia uma pequena escavação para tentar deixar plana. Olha, realmente... Pode falar o que eu botei? Pode. Plante em lugares melhores e mais planos. É importante a gente prestar atenção, pessoal, na técnica de curvas de nível, né? Ou de terraceamento, que a gente viu aqui na página 144, olha. Um plantio, aliás, de arroz com terraceamento. Vamos lá na página 144, por favor. Estou aqui, é. Pronto. Vocês estão vendo esse plantio aqui, olha, é uma região montanhosa. E o que foi que o homem fez? Foi deixando um pouco nivelado, né? É como se fosse uns degraus, né? Nesses degraus é onde ele planta. Isso aqui ajuda a diminuir a erosão causada pelas chuvas, certo? E também facilita para que as águas não levem à plantação, certo? Porque o impacto vai ser menos direto, tá bem? O impacto vai ser reduzido. Ou seja, Assim o contato será mais como? será indireto, né? A melhor alternativa para a prática é importante isso aqui, ó. Deixa eu pôr aqui no chat aqui. Então, qual seria a resposta dessa? Vamos, né, Vou colocar aqui, minha querida. Eu vou colocar aqui a resposta, tá? Primeira alternativa para a prática da agricultura em morros ou montanha é a técnica das curvas de nível com terraceamento. Professor, eu posso complementar com o final, assim?
Você pode deixar. A sua resposta, como eu falei, está correta, porque de qualquer maneira a gente tem que deixar plano, né? Porque se plantar desse jeito, qualquer chuvinha, ó, foi-se embora a Então, plantação. então a minha resposta continua correta, não precisa pagar nem complementar. Você precisa só complementar, tá bom? Porque a gente está falando do plantio na região montanhosa, em Certo. morro, tá bom? Então você precisa colocar isso para Pois, você assim, também. Que eu pois acredito que não assim o vai caber. contato será mais indireto, né? Uhum. Então vamos lá. Segunda questão. Observe o desenho aproximado do relevo apresentado abaixo. Agora responda. Identifique e denomine a unidade do relevo representada no espaço da letra A. O que é que a gente tem na letra A? Planícies litorâneas, Isso, pessoal. Por que é litorâneo, Taimon? Como é que você chegou nessa resposta? porque ele está próximo ao mar, em costas e no litoral, né? É isso aí, garoto. Exatamente. Pode deixar assim, Miguel, tá? Opa, peraí. Menino, travou. Sim. Aí está Pedro Maciel. E verifique, item B. Verifique e denomine em qual espaço está localizada uma depressão. Eu coloquei, professor, no espaço D, Espaço D. Por que você acha que é no espaço D? porque o ponto D, ele está bem no centro de duas outras pequenas áreas, não é mesmo? As regiões, né, as porções de terra que circundam, aliás, a área representada pela letra D, as porções de terra são maiores do que a letra D, né? Como se fosse realmente uma coisa assim para baixo, uma depressão. E nesse caso, Taina, já adiantando, né? Olha só, está acima do nível do mar, né? Então é uma depressão absoluta ou uma depressão relativa, né? É uma depressão relativa. Fica acima do nível do mar e abaixo do nível da terra. Isso, muito bem. Letra C. Letra C. Entre as unidades do relevo C e D, explique a que mais sofreu ação erosiva. E explique o porquê. Posso ler a minha, professor? Pode. Não tenho tanta certeza, mas aqui vai. A unidade D sofreu mais processos por ser um espaço entre duas regiões que antigamente teriam sido uma só. Elas poderiam ter sido meio que uma região e, por conta dos processos naturais, tenha se separado e transformado em uma depressão, né? Mais alguém fez? Maiane, você não fez, não? Cadê a Maiane, que não falou mais nada? Eu vi, só que tá errado, aí não quero falar. Como assim? Só que tá errada. Eu não falei nada. É porque tá errado, eu sei que tá. Qual é a letra que você pôs? C ou D? No item Até a C. letra D. Letra D. Por quê? Não, porque tá errado. O professormente está correto? Deixa eu explicar uma coisa para você. Para vocês. A letra C é o quê? É um planalto, é uma planície, é uma depressão. Professor, eu acho que ela é uma chapada. Quase, quase, quase. Ela é um planalto, tá bom? Planalto? É um planalto. E os
os planaltos, pessoal, eles sempre sofrem mais ações da erosão, tá? A dica é essa. O planalto sempre sofre mais com as ações da erosão, que termina levando seus sedimentos para as regiões mais baixas, como a letra D. Né? Deixa eu colocar isso aqui. Letra D, planalto. Tá aqui, Márcio. Tá bom? Isso aqui é que nem a dica das proparoxítonas que eu dei. Toda proparoxítona leva acento. Todo planalto sofre mais a ação do que uma depressão. Terceira questão. Na periferia de várias metrópoles brasileiras, em virtude da pobreza, muitas pessoas constroem suas habitações em áreas de morros ou colinas. Faça um pequeno comentário sobre os principais riscos que essas pessoas correm. Professor, eu coloquei o seguinte: deslizamentos em período de chuva e processos de erosão são muito frequentes em locais como este. Isso. O principal é deslizamento, né? A pessoa pode morrer no deslizamento. Aí, professor, o que a gente bota na C? Na C da 2, está aqui, meu querido. Olha, 2C. A resposta é a letra C. Ponto. Os planaltos sofrem com a ação da erosão, que termina levando seus sedimentos para regiões mais baixas, como a letra D. Não tinha Bom, visto. tá Obrigado. aqui, ó. Acabei de pôr aqui, tá bom? Eu coloquei a resposta da 3, né? Coloquei. Deslizamento. Sim, deslizamento, né, Maiane? O principal risco é esse, né? O relevo de planície, historicamente, serviu para promover o desenvolvimento das sociedades que nela se instalaram. Liste 3 aspectos dessa forma de relevo que favorecem esse desenvolvimento. A gente viu isso lá na página, deixa eu ver, na página 144 também. Vamos lá, a resposta da 4. Explique aí, liste 3 aspectos. Pode falar. Baixa altitude, plana e são de grande extensão. Pronto. Basicamente foram 3 respostas que eu não pus aqui. Desenvolvimento das atividades agrícolas e mais o que, Maia? Esse é um aspecto e está correto. Eu quero 3, né? Você vai botar mais 2 aqui. Está correta, professor? Oi? Minha resposta está correta? Tá sim, tá sim. Vamos lá. Facilidade de locomoção é um dos principais aspectos, né? A planície é muito fácil você se locomover, porque não tem muitos bloqueios. Construção de casas sem muitos riscos, né? Porque se construir uma casa na encosta de um morro, pode ser que uma chuva ocasione um deslizamento, então numa planície é mais seguro construir casas e principalmente é mais fácil praticar a agricultura e a pecuária, né? O plantio e a criação de animais numa região de uma planície, pois justamente o acesso é fácil, certo? E a mesma questão do risco que a chuva traz para uma casa por conta da chuva, né? Mesmo risco que a chuva traz numa região montanhosa é o mesmo risco que a chuva traz para as plantações numa região montanhosa. Pode ser que a chuva leve as plantações ou, no mínimo, cause uma certa destruição, né? Que não é nada interessante. Ana Cecília, o que é que você quis dizer, minha querida? Alguém falou?
Eu falei basicamente o que a gente disse. Pois vocês resumiram e eu detalhei. Só isso. Quinta questão. Observe as imagens a seguir, que retratam os efeitos que chuvas torrenciais provocaram na região serrana do estado do Rio de Janeiro em 2011. Letra A. As chuvas fortes e devastadoras de verão não vão deixar de acontecer. Elas fazem parte do ciclo natural do clima e, com o aquecimento global, deverão ficar ainda mais intensas. Nessa área, como a ação humana potencializou a ação da natureza? Posso ler? Aqui, diversos fatores como o desmatamento, as queimadas e a poluição, quer dizer, diversos fatores como desmatamento, as queimadas e a poluição, devido ao fato de que o homem não se preocupa com suas ações nem com os riscos que ele pode trazer. Mais alguém? Eu coloquei assim, tio. O desmatamento e a poluição de terra, que pode diminuir o tanto e deixar ela mais protegida quando acontecer alguma chuva. Interessante as respostas de vocês. Pode falar. Bota a 5 e a 4 novamente, por causa que sem querer eu saí. E foi. A 5 está aqui, ó. Eu vou pôr a 4. Pronto, tá aí. Certo? Também mandei a 4. Agora, continuando em relevo, mas falta basicamente metade da aula. Página 149, os agentes internos da formação do relevo. Os fatores que modificam o relevo. Página 149. Você já estudou? Todo mundo, página 149, tá? Vou ver aqui o chat. Professor, aqui seriam os fatores assim que modificam o relevo seriam os intemperismo, a erosão, alguns que nós já vimos, não é? Mas aqui a gente vai falar dos agentes internos, né? O intemperismo, a erosão, são agentes externos, né? A chuva, os ventos, os rios, que são característicos de intemperismo, né? Chuva, vento, rio, numa pedra, por exemplo, numa rocha, vai fazer aquela retirada de sedimentos. E esses sedimentos vão ser ali colocados e vai ficar um em cima do outro. A camada mais nova amassando, né? Achatando, compactando a camada mais velha, e assim a gente vai ter uma rocha sedimentar, né? Essas características são externas. A mudança são os agentes externos que mudam o relevo. Aqui a gente vai falar dos agentes internos, dentro da Terra, como, por exemplo, o choque de duas placas tectônicas, né? Eu havia dito que, por exemplo, a Cordilheira dos Andes é uma região montanhosa que pega muito da região da costa da América do Sul. Essa região montanhosa foi gerada devido ao choque, à colisão de duas placas tectônicas, né? A placa de Nazca e a placa sul-americana. Eles se chocaram e essa colisão foi tão poderosa que a Terra se elevou aqui em proporções fantásticas. Você imagina, meu querido, uma região montanhosa entre 5.000 a 6.000 quilômetros por aí, ter sido gerada por causa do choque de duas porções de pedra no interior da Terra? Olha que fascinante. Essas duas pedras se chocaram e o impacto fez a Terra subir aqui. Não é maravilhoso? Foi isso que aconteceu. E olha só, vamos analisar a fala do professor. Esses fatores são internos, né, dentro da Terra, e ocasionaram nas mudanças do relevo. É isso que eu quero dizer, tá bom? A gente vai estudar agentes internos, tá bom?
Vamos lá. Você já estudou que o interior de nosso planeta não está parado, muito pelo contrário. Em virtude do calor proveniente do núcleo e do manto, magma, o interior do planeta está em constante movimentação. Você já deve ter visto em filmes que vulcões entram em erupção e terremotos de vez em quando acontecem. É justamente essa movimentação que acarreta elevações e rebaixamento na crosta terrestre. Por outro lado, você já deve ter percebido como a força destruidora das chuvas, dos rios e do mar pode provocar desgaste na superfície da Terra. Cruzando as informações dos dois últimos parágrafos, tranquilamente você chegará à conclusão de que o relevo pode ser explicado como resultado da relação complementar entre o que chamamos de agentes internos, como vulcanismo e terremotos, e agentes externos, como chuva, os ventos e os rios, além, é claro, dos tipos de rocha que estão espalhados pela litosfera. Professor, as rochas são agentes externos ou internos? Basicamente, eles estão intermediários, né? Algumas literaturas consideram internos, algumas literaturas consideram externos. As rochas, dependendo de sua dureza, podem facilitar ou dificultar os agentes internos ou externos. Os atores ou agentes internos são as forças que se originam das atividades do magma e que impulsionam a litosfera, acarretando fenômenos de contração, deslocamento, quebra ou encurvamento da crosta. Podemos dividi-lo em três tipos: tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos ou terremotos. Aqui a gente vê que aqui ele considera o tectonismo, que são as placas tectônicas, como agentes internos. Convém salientar que a maioria Esses desses são os agentes, eventos... né, professor? Esses são os agentes internos, né? Convém salientar que a maioria desses eventos ocorre nas áreas de choque entre placas tectônicas. E é importante salientar que nós, aqui no Brasil, somos bem sortudos, né? Estamos basicamente no meio de uma placa tectônica, né? No caso, a placa sul-americana. Já no Japão, por exemplo, eles tiveram o azar de o país estar em cima de duas placas tectônicas. E geralmente elas, quando se chocam, o terremoto lá é assustador. E lá é uma região de muitos terremotos, né? Como talvez você já deve ter visto. Tectonismo, movimento na crosta terrestre. É a atividade consequente do deslocamento das placas tectônicas, impulsionadas aleatoriamente pelo magma. Dessa atividade, pode resultar fenômenos geológicos, como a formação de dobramentos e falhas. Professor, além de rachadores também, né, professor? O chão. Sim, sim. Caio, você já colocou essa resposta um montão de vezes. Não precisa colocar a resposta da 4 mais não, tá? É que o Pedro tava perguntando qual era a resposta da 4. Ah, tá certo. Eu tô vendo aqui. Tá bem. Então vamos lá. Os falhamentos, né? Falhas são quebras nas estruturas rochosas por causa dos deslocamentos do magma. O processo de formação das falhas ocorre da seguinte maneira: as placas tectônicas ao redor, ao se deslocar, aliás, as placas tectônicas ao se deslocar, provocam grandes pressões nas rochas, acarretando modificações em suas estruturas. Esse movimento chega a quebrá-las, o que gera falhas.
Nessas áreas ocorrem Professor, deslocamentos. professor, Oi. então, perdão interromper, então quer dizer que as falhas é basicamente a quebra das rochas? Também, Como, né? Também. como assim? Não entendi muito bem. É o seguinte, necessariamente, vamos entender que necessariamente, resumindo todo o parágrafo, né? Ele está dizendo o seguinte, é que a pressão de uma placa tectônica se desloca, ela ocasiona uma pressão. Essa pressão quebra a rocha e daí ocasiona a falha. É só isso. Respondi sua pergunta? Sim, obrigado. Pronto. Nessas áreas ocorrem deslocamentos de grandes blocos rochosos, modificando a paisagem de acordo com a direção destes deslocamentos. Dessa forma, onde um bloco foi levantado e outro rebaixado, pode surgir uma escarpa de montanha. Já em uma área onde dois blocos são levantados e um rebaixado, pode surgir um vale, uma garganta, um cânion ou, genericamente, uma depressão. No caso aqui, a gente nota, né, que a movimentação das placas tectônicas ocasionam até mesmo as depressões, né? Ou seja, novamente, um agente interno influenciando no relevo. Observe nas imagens a seguir os principais tipos de falha e suas descrições, aliás, e consequências. Vamos lá. Temos os principais tipos de falha. Movimento das placas tectônicas. Um pouquinho simples de entender. Vamos lá. Deixa eu apresentar aqui para vocês, que é bem vantajoso também. Professor, aqui Oi. nesse parágrafo fala sobre um bloco ser levantados e outro ser baixado. Isso é aquilo que o senhor fala, isso é mesma coisa daquela pergunta que eu fiz ao senhor, né? Que as placas tectônicas geralmente causam a quebra de rochas e por isso provocam as falhas, né? Isso aqui é a mesma coisa? Exatamente. Necessariamente é isso. Só que eu acredito que eu resumi de uma maneira mais simples, né? Vamos lá. Aqui temos a crosta continental, zona de subcondução, ponto quente, e o principal aqui, a atenosfera. A atenosfera aqui. Vamos lá. Na litosfera, aqui tem, na litosfera e na crosta oceânica temos a movimentação de duas forças aqui, certo? Por conta da fossa oceânica, a expansão do fundo oceânico. Necessariamente, o que aqui a gente está explicando é o seguinte, é uma falha. Aqui, nesse caso, estamos falando do oceano, mas eu acho mais interessante que a gente venha logo aqui para a Terra. Vamos lá. A força da pressão desse movimento tectônico aqui ocasionou, olha só, na quebra, na rachadura continental aqui. Deixa eu limpar tudo aqui. Pronto. Aqui a gente vai ter a rachadura continental aqui, ocasionada pela pressão incidida na crosta continental. Por conta da força, olha só, a força do movimento das placas tectônicas. E as placas tectônicas se moveram por conta do quê? Do magma, né? Do magma que está lá embaixo, né? Opa, lá embaixo. Aí, lá embaixo. Vocês entenderam? O magma, quando ele se movimenta aleatoriamente, ele causa uma força sobre, deixa eu ver, sobre uma placa tectônica. Esse movimento vai causar uma pressão num bloco de terra que vai
poder até mesmo dividir esse bloco. Aqui, olha, a gente tem uma rachadura. Essa rachadura foi ocasionada pela pressão da placa tectônica, e a pressão da placa tectônica foi ocasionada por conta da ação, do movimento do magma. Aí agora eu Entendido queria isso? saber, professor, o que é e como é esse levantamento e rebaixação de blocos, né, que ele chama. Aí já depende de onde a gente, como eu disse para vocês, na geografia tudo depende de onde a gente está falando, né? Ele pode, dependendo do território que a gente está falando, ele levantar, por exemplo, deixa eu ver, se a pressão está sobre esse bloco de terra aqui, pronto. Tá, o que pode acontecer aqui? Deixa eu ver, amarelo. Esse bloco aqui subir, né? No caso, ele vai vir para cá. E esse daqui descer. Né? Esse bloco que está aqui, ó, a linha dele vir para cá. No caso, ele vai descer. Aí a gente vai ter o seguinte, olha. A gente vai ter uma região aqui elevada. Essa região aqui também vai ficar elevada. E a gente vai ter essa região aqui para baixo. Ou seja, aqui a gente vai ter uma depressão, certo? Uma depressão ocasionada por conta da força da placa tectônica. Mas se fosse o contrário? Se fosse o contrário, seria assim. Bloco de terra aqui, tá? E a pressão da placa tectônica, a força dela, vai ser para cá, para cima. Ela vai mexer nesse bloco de terra aqui. Então, esse bloco aqui vai subir, certo? Vai poder até quebrar. Se quebrar, vai ter uma falha. Se ele simplesmente subir, pode ser que a gente tenha aqui uma chapada, que a gente tenha um planalto, certo? Que a gente tenha uma planície. Você entendeu melhor agora, Taiwan? Depende Sim, então quer dizer que direção, depende para Perdão. onde a força está apontando, olha. A força apontando para dentro, para fora. A força da placa está apontando para onde? Isso pode ocasionar na mudança do relevo, no surgimento de uma depressão, ou até mesmo, como a gente viu aqui, numa rachadura continental aqui. Então, assim, dependendo do local, e quantos blocos tiverem e quanta posição, eles podem ser levantados, podem ser abaixados ou podem ser destruídos, né? Tudo depende de onde eles estão, né? Isso, exatamente. Também depende da porção de terra também, olha só. A gente tem uma falha normal aqui, onde as forças são aplicadas, para fora. Olha só, as forças apontando para fora, desse jeito, umas desce, né? A da direita aqui vai subir, aliás, e a da esquerda vai descer. Quando as forças apontam aqui para dentro, né? Apontam para dentro dos blocos, acontece o contrário. A da direita desce e a da esquerda sobe. Isso fica melhor explicado aqui no texto. É muito comum nas áreas onde as placas tectônicas se afastam, a tensão faz com que o bloco de rocha seja deslocado levemente para baixo, como nas escarpas de falha do vale apresentadas acima. Já as falhas inversas são formadas em áreas onde há compressão entre blocos rochosos. Ao quebrar-se, um deles sobe verticalmente em relação ao outro. Entenderam? Esse trecho que o senhor leu, eu não consigo entender. Qual trecho? Esse que o senhor leu, esse O parágrafo. professor falou. O que o senhor disse ou já é outra coisa? Que eu não entendi muito bem. Basicamente, outra maneira de explicar essa parte aqui. Então, são vários tipos de formas que dá para explicar a mesma coisa que o professor falou pra gente, ok? Necessariamente eu expliquei da maneira mais simples, mas vamos lá. Muito comum nas áreas onde as placas tectônicas... Deixa eu explicar aqui melhor. Aqui a gente vê uma força, né? Vamos lá. Aqui a gente vê uma força de afastamento, certo? As forças apontando para fora, como eu disse para vocês. Vou marcar aqui de azul que é melhor. Forças apontando para fora. Pronto.
A tensão faz com que um bloco de rocha seja deslocado para baixo, que no caso é esse daqui, sendo deslocado para baixo, como nas escarpas de falha do vale apresentados acima. Que vale é esse? Esse vale aqui, olha. Vista aérea das falhas geológicas provocadas pela movimentação das placas tectônicas. A gente tem uma falhazinha aqui, a gente tem uma falha aqui, certo? A gente tem várias falhas aqui. Então você está explicando que a pressão pode fazer tanto o bloco subir como o bloco descer. Isso, é isso mesmo. Já nas falhas inversas, que é essa daqui, ó, que é um exemplo de falha inversa. Na falha inversa, as forças das placas, né, apontam para dentro. Elas estão não se afastando, sim se encontrando. Há essa compressão. Olha, o que é compressão? Essa força interna aqui, olha. Um bloco está indo contra o outro, né? Vocês concordam? Olha, eu tenho essa força aqui, olha, apontando para dentro, e essa outra força aqui apontando para dentro, olha. Então, Eles vão meio que gerar um atrito. Isso realmente vai ter um atrito, que é essa compressão aqui, olha. Quando eles se quebram, um deles vai subir verticalmente em relação ao outro, tá certo? Resumindo aqui é o seguinte, ó. Na inversa, um bloco sobe, na normal, um bloco desce. Quando um bloco sobe, esse aqui, ó, fica bonitinho no canto dele. Quando o outro bloco desce, esse daqui também fica bonitinho no canto dele. Ficou melhor explicado agora? Todo mundo entendeu? Agora sim. Obrigado. Que coisa boa, que maravilha. 2h20, né, professor? Cristo Redentor. Eu não acredito que já são 12h17, não. Nossa, eu só perguntei assim porque eu esqueci mesmo agora. Gente, a aula estava tão interessante que já vai acabar. Ai, que pena, muita pena. A aula tava uma massa hoje. Bom, resumindo, eu acho que dá para falar ainda para encerrar, né? Falha transcorrente, né? O que é a falha transcorrente? É encontrada onde ocorrem movimentos horizontais que provocam a quebra e o deslocamento de blocos paralelamente, em sentidos opostos. É muito comum na área onde as placas tectônicas se deslocam paralelamente. Professor, aí quando ele diz paralelamente, ele quer dizer o quê? Em direções aleatórias? O que ele quer dizer? Assim, ó, deixa eu apresentar aqui. Deixa eu explicar. Linhas paralelas, você sabe o que é? Não. Pronto. Linhas paralelas são isso aqui, ó. Essa linha vermelha aqui. Opa, peraí. Essa linha vermelha aqui é paralela a essa linha vermelha aqui. Ah, lembrei, professor, isso eu já vi em geometria. Agora, só um momentinho, ó. A linha azul não é paralela, tá certo? As linhas vermelhas são paralelas. Estão no mesmo ângulo. Já a linha azul aqui não é paralela, tá bem? A questão aqui é essa. No caso, a falha transcorrente é a falha onde ocorrem movimentos horizontais que provocam a quebra e o deslocamento de blocos paralelamente. Olha só. Os blocos estão... Pois é. Onde eles se deslocam e vão para a mesma direção, e seguem a mesma direção. No caso, eles estão no mesmo ângulo, né? Olha, eles estão aqui no mesmo ângulo, mas estão em direções opostas aqui. Olha, um está indo para a direita, o outro para a esquerda, né? É muito comum na área onde as placas tectônicas se deslocam paralelamente também. O exemplo mais conhecido é a falha de San Andreas, nos Estados Unidos, apresentada na imagem abaixo. Cadê? Aqui. Essa é a falha de San Andreas. Um deslocamento paralelo, certo? E é blue aqui. São 12h20 já, professor. Que triste. 12h20 já? Ah, que coisa. Bom, pessoal, então, nossa aula é isso, tá? Bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Lembro de GTA San Andreas também. Tchau.